Olá, esse é mais um programa Fala Mercúrio. Estamos aqui eu e o Bruno Eno para falar sobre o Mercúrio em Capricórnio, que já começou aí no domingo, a jornada dele capricorniana, e também sobre a polêmica Carta do Diabo. E aí, Bruno, tudo bem? Tudo bem? Já deixo aqui o agradecimento a todas e todos que participaram da nossa última jornada de Mercúrio, que foi no dia, dia 20, que foi o dia em que Mercúrio saiu das vestes de Sagitário, que, como a gente falou da vez passada, são vestes muito grandiosas para o jovem mensageiro, né? São cheias, às vezes, de lugares comuns, de verdades comuns, que acabam atrapalhando um pouco o movimento fluido do mensageiro. Agora em Capricórnio ele sai desse lugar de desconforto, mas ele entra num território bem duro, né? Já que Capricórnio é um signo de Saturno e Marte, né, os dois maléficos. Saturno grande maléfico porque fala de limite, fala de castração, né, de restrição, e Marte porque fala de guerra, fala de acidente, fala de conquista, cortes, né? E então temos um Mercúrio que tem uma presença muito grande, dando uma fala realista, né, frente a nós, uma fala que coincide com o tempo atual, que apesar das reuniões agora acontecerem de fim de ano, elas têm todo o contexto da pandemia, todo o contexto de não poder ser do jeito que a gente quer, né? E um falando para o outro, olha, talvez não seja uma boa ideia, ainda mais porque Saturno voltou para Aquário, realizou a grande conjunção com Júpiter. Júpiter vai progressivamente se afastar de Saturno, é como se a justiça e a grandeza fossem tomar um rumo para longe da castração, o que pode gerar em 2021 um movimento vertiginoso de melhora, né? Não vai acontecer esse plim, né? De repente tudo vai se resolver, mas vai ser tudo um movimento mais lento e cadenciado, como o mundo é, né? E Mercúrio ele vai ficar sem aspectos, né? Ele vai ficar sem se comunicar com a maioria dos planetas, a não ser a Lua, né? Mas como a Lua tem os seus trânsitos muito rápidos, né? Então gera essa sensação de um mensageiro que está bambeando, uma comunicação que, ainda que seja pesada, limitante, é como se ela não encontrasse um destinatário. Sabe quando o correio bate na porta, não tem ninguém, aí deixa a cartinha, pega a mensagem lá depois, né? A gente tem que ficar esperando a Lua aparecer. Para nossa sorte, né? A Lua vai entrar em Touro em breve e amanhã faz um trígono com Mercúrio, ajudando a levar umas mensagens que são mensagens melancólicas. Mas é Natal, né? Então é uma Lua em Touro, Natal, ceia, Lua em Touro, Mercúrio em Capricórnio, as quadraturas com Aquário. Então, assim, é uma ceia com limites, né, Piqui? Sim. Eu acho que desde os limites da pandemia, né? Como às vezes os limites dos assuntos, das conversas, né? Tem muita família que tem muita divergência, né? De opinião, de política, inclusive sobre a própria pandemia. Então parece que as conversas, como o Mercúrio está em Capricórnio, elas também podem ser ferinas, né? Então é bom tomar cuidado. E também podem ser, nossa, isso aqui é melhor nem falar com essa pessoa que vai ser melhor. E fora todas as pessoas que vão passar o Natal ou sozinhas ou com menos pessoas, né? Por conta da pandemia, o que inclusive é uma recomendação, né? Então é um Natal, eu acho que mais restritivo na companhia, mas não na comida, né? Com a lua em touro, certamente, mesmo que você esteja sozinha, a pizza desse dia vai ser um lance caprichado, assim, né? Então é bom, né? Eu acho que a lua em touro, ela sempre traz um conforto. E, e bem no dia 24, né, que é amanhã, essa lua está em touro. E depois o Mercúrio segue, né, como você falou, sem falar com ninguém. Fica lá meio sem aspecto, meio não, né, completamente sem aspecto, até ele encontrar a lua de novo. Só que daí vai ser uma oposição, que vai ser a lua no caranguejo, no dia 30, às vésperas do ano novo, mas ainda não no dia do ano novo, né? Então aí tem uma coisa aí mais chata, né? Talvez das pessoas muito emotivas ou carentes, o ano novo, afinal de contas, né?
por mais que você mesmo comentou, né, no dia da jornada, não é o ano novo astrológico, que só acontece com a entrada do Sol em Áries, mas para nós né? É o ano novo, então é o dia que a gente pensa em tudo que aconteceu no ano e tal. E nesse ano horroroso, que por mais que tenha trazido coisas boas, né? Acho que inclusive para mim, para você, né, e para outras pessoas que por causa da pandemia acabaram mudando a vida delas e tal, mas é um ano muito triste, né? Um ano de tragédias mesmo, né? Um ano muito restritivo. Então talvez as pessoas fiquem um pouco mais emotivas nesse dia aí com essa oposição, né? Penso isso. E o Capricórnio não gosta dessas churumelas, né? Ele quer que a gente fique firme lá, siga o plano, dê feliz ano novo, parará, não dê muita margem, né, para essa coisa lunar de se perder um pouco no que está se sentindo, né, e dar margem para as águas virem, né? Enfim, acho que pode acontecer uma coisa dessas, assim. Sim. E aí no ano novo, né, na véspera a Lua vai para Leão, né, então não vamos passar o ano novo com essa oposição, mas com a Lua em Leão posicionado próximo da casa 11, né? Depois Mercúrio vai seguindo, sai da combustão, fica sob os raios, encontra a Lua no dia 3, né? Mas ainda assim nesse bambeamento, na expectativa sempre da Lua dar um resgate nele, né? E por conta da combustão barra sob os raios, é um período que permanece os mesmos cuidados em relação à comunicação, né? Cuidado com a afobação, né? Porque Mercúrio está parcialmente cego, obliterado, e a cada dia que for avançando após o dia 2 melhora, mas ainda assim não é uma condição saudável do mensageiro, né? Lá para o dia 7, Marte entra em Touro, encerrando esses vários meses de Marte em Áries. Marte em Áries deixou um registro de um ano que não só teve uma falta de esperança muito grande por conta de Júpiter em Capricórnio, uma dureza muito grande, mas também uma agressividade, às vezes, fora da medida, né? Então, muitos casos de injustiça e violência no Brasil, ficou também em voga muitos cancelamentos virtuais, então tipos de violência não só físicas, como violências simbólicas, à torta e à direita. 7 de janeiro, Marte entra em Touro, a gente dá uma segurada, né? Touro é um signo mais resiliente, Áries é mais explosivo, então a gente tem um período em que Capricórnio, Áries vão saindo do ar, né, do céu, entra Aquário, entra Touro, a gente entra de férias definitivo. Mas para entrar de férias definitivo, dia 8, Mercúrio entra em Aquário. Então a fala fica ligeiramente, né, mais úmida, né, saindo de Capricórnio, e Mercúrio fica disposto só pelo aguadeiro, vai encontrar Saturno, Júpiter, e aí vai formar o trenzinho de Aquário que a gente comenta no próximo Fala Mercúrio, na próxima jornada, que vão ter vários planetas em Aquário. E aí a velha dica, né, astrológica de sempre é ver qual das suas casas, né, que Aquário abre, pensar nos assuntos que de repente vão estar em discussão. Não necessariamente esses assuntos vão ser ativados agora, vai depender muito da revolução solar, né? E aí esses assuntos eu e Piqui vamos tratar na próxima jornada. Carta já definida, inclusive, de Sim. Mercúrio em Aquário. Fica Uhum. a dica de vocês procurarem chutar qual que vai ser a próxima carta, né? E dia 20, nossa última jornada de 2020, a gente tratou da carta do Arcano 15. O famoso Arcano Beelzebu, Capiroto, Capeta, Lúcifer, Beelzebu, Tinhoso, o diabo mesmo, né? E a gente trouxe duas representações clássicas. A primeira que eu vou colocar aqui, né? O baralho de Visconti originalmente não contava, né, com capiroto, mas aqui a gente tem uma representação iconográfica bem clássica do tinhoso com o tridente, né, espetando os pecadores com as suas asas grandes, acorrentando, né, as pessoas aí
que decidiram praticar mais de 7 pecados capitais na vida. E a Piqui vai mostrar o de Marcélia. Que é esse é um baralho de Marcélia que eu adoro, que é do Jean Dodal. E esse é o meu diabo favorito, eu sempre falo para o Bruno, de todos os diabos que eu já vi, porque eu acho ele muito divertido. Eu acho que o diabo, apesar de ser uma carta por vezes difícil, ele tem essa natureza, assim, né? De também ser uma carta divertida. Então, acho que nessa representação, eu sinto, pelo menos, ele como uma carta divertida. Aqui no tarô mitológico, né? Ele é representado pelo mito de Pan, que era enfim, que ele nasceu metade cabra, né? Então, cabra não, metade bode. Então, as pessoas ficaram assustadas. A mãe dele saiu fora. O Hermes tentou levar ele para animar os deuses lá. Ele virou uma espécie de rei da floresta. Ele ajudava lá um pessoal a cuidar dos rebanhos, mas ele era muito feio. Então as pessoas tinham medo dele. Daí, em algumas versões do mito, falam que ele assustava as pessoas, outras vezes não, que as pessoas se assustavam sozinhas de estarem pelo bosque, né? Mas ele teve uma associação a quem faz brincadeira sem limite, né? Tanto que a palavra pânico veio desse personagem aí, o Pan, e ninguém queria ficar com ele. Ele gostava lá de uma ninfa que ela se fingia, ela se transformou assim em uns caniços, e aí ele fez essa flauta para poder estar sempre com ela. E aí depois ele foi associado o diabo foi associado a ele, né? Que eu acho que essa carta acaba também tendo esse peso porque o nome dela é Diabo. E aqui ele também leva umas pessoas na coleira, né? Isso é todos os diabos, né? Acho que trazem isso, né? E que traz essa natureza da pessoa estar presa a uma história que às vezes ela mesma nem tem consciência, né? Ou de ter a ver com situações de, sei lá, de vícios, compulsões, Sim. exageros. Lembrando que o Marcélia, que a Piqui apresentou, é o baralho que foi principalmente mobilizado como uma inspiração, né, para boa parte dos baralhos, assim como o baralho de Waite, e que por estar ancorado dentro de uma correspondência cristã, vale a pena lembrar que o diabo dentro da mitologia cristã era aquele anjo muito próximo de Deus, né, Lúcifer, o anjo da luz, e que se estabelece nele um desejo de se sobrepor à ordem divina. Né? Então, o diabo fica configurado não só como um elemento bíblico da sedução, como na tentação do deserto, né, de Jesus no Novo Testamento, como aquele que questiona a fé das pessoas. Até que ponto você está seguro da tua fé? Até que ponto você está seguro das crenças que você estabeleceu na tua vida, a tua moral, né? Então, o diabo é o elemento sedutor, é o elemento que busca corromper a gente do caminho do sagrado. É por isso que também na iconografia, por exemplo, do Waite, que aparece Baphomet, né, ou em outros, por exemplo, aqui eu trouxe o baralho egípcio, né, que aparece Tifão, essa aparência monstruosa que mistura jacaré, morcego, cabra, não é só para retomar também figuras da mitologia pagã, né, aquela mitologia que não estava alinhada aos preceitos cristãos, mas também para formar uma figura disforme, apresentar uma figura que representa o caos, representa tudo aquilo que não dá para se definir. Então, o diabo em jogos, normalmente, ele pode representar, como a Piqui falou, uma certa tentação a ser escravizado pelos próprios desejos, os desejos mais baixos, sexualidade, dinheiro, tudo aquilo que prende a gente na experiência terrena. Né? Mas, logicamente, o tarô ele ganha outros contornos, vai para outros períodos, e como qualquer outro objeto dentro do universo humano, é simbolizado de forma diferente. Então, esses baralhos modernos, às vezes, trazem uma nova configuração dessa ideia de diabo. Por exemplo, Pan, né? Mas está escrito diabo. Mas é no intuito de remeter ao arcano 15.
né? E sempre com alguma figura que inspira a ideia de tentação, inspira a ideia de desvio, o inconsciente, né, nos termos mais psicológicos, agindo sobre nós, e muitas vezes a gente não tomando consciência disso, por isso são cartas escuras. E no caso do próprio Aleister Crowley, né, ele vai agregar a ideia do próprio Capricórnio, né, a ideia de uma cabra, um símbolo fálico, né? E aí vão ter a referência à letra hebraica que está relacionada ao olho que tudo materializa, né? A ideia de um desejo que procura se firmar num objeto, e não com essa conotação de um diabo que tem que ser combatido, né? Com bala de prata, cruz, água benta e alho, e todo tipo de bênção. Mas talvez um diabo que a gente deva encarar, dialogar, pensar a respeito, né? E não também ficar preso nele. Até porque depois do diabo tem a diversão que a torre oferece, né? Porque, pô... Sim. Como na verdade o diabo está dentro de nós, né? E quanto mais escondido ele tá, pior é, porque ele vai ganhando mais força. Você não sabe que ele tá lá, né? Aqui mesmo, né? Essas criaturas estão de costas pro diabo, né? Elas não estão vendo que ele tá lá. Então a gente tem que conhecer os próprios diabos, né? E a torre, no tarô mitológico, né? Ele vai contando como se fosse o louco, né? Passando por todas as fases. E fala sobre isso, né? Que é como se o diabo, quando a pessoa vê que tem um diabo, daí que as torres de fato são destruídas, porque a gente vai percebendo, né, dentro da gente, sei lá, crenças sobre a gente mesmo que na verdade não era bem assim ou não são exatamente correspondentes, né, a quem a gente é, as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente sente, né? Então, enfim, né? É importante fazer as pazes com o diabo. Muitas pessoas falam, eu detesto essa carta, quando você tira essa carta, eu já fico tensa. Não fique tensa, porque, sei lá, né? Precisamos olhar para isso. Se fica muito tenso com o diabo, é importante ver também, né? Que nem aquelas É, pessoas que ficam super animadas. Ah, o diabo, adoro, né? tem gente que forja a própria corrente para colocar no Sim, pescoço, né? Então são duas relações. Eu acho que o caminho do meio, que é um caminho que você olha, encara, né? Assim como os assuntos da Lua, né? É difícil, né? A gente dá aquele bambolê para falar, não, não é comigo, não, essa tentação é com o outro, né? E tal, eu sou muito fiel e crente, mas todo desejo de cumprir algo sempre ressoa o desejo de não cumprir, toda promessa tem aquela latência de não cumprir. Então, reconhecer que a gente, enquanto seres humanos, não somos máquinas que vai de A para B. No meio de A para B tem o diabo. Né? sim. Acho que é isso, né? Sim? Então, gente, divirtam-se aí com o diabo, com o Mercúrio em Capricórnio. Preste atenção nas palavras e daqui um tempo já voltamos para falar sobre o Mercúrio em Aquário. Então, muito obrigada aí, todo mundo que participa das jornadas, que assiste aqui nosso programa. E até mais. Tudo de bom. E até mais. Valeu. Pronto. Pronto. Agora que eu vi que estava pedindo